Oi, gente! Eu vou pedir a você que mande também a sua história. Todos nós temos uma história. Conte a sua história mandando para esse e-mail cartasaudade@gmail.com. E eu quero narrá-la aqui no nosso canal YouTube. E não se esqueça de também se inscrever no nosso canal, rumo a 1 milhão de inscritos. E também dar aquele like, fazer aquele joinha e acionar o sininho. E toda segunda-feira, às 19 horas, o nosso canal YouTube tem o podcast Eli Correia. Não perca. E no canal YouTube, qual o segredo que ela levou para o túmulo? Meu nome é Evandro e sou o filho mais novo. Além de mim, meus pais tiveram também a Gisele, que é 1 ano e meio mais velha que eu. A história que eu passo a narrar, a história que eu quero contar aqui é sobre a minha mãe. Uma pessoa para a qual eu deveria ter um amor incondicional, como a maioria dos filhos sentem por sua mãe. Porém, no decorrer da minha vida, muitas coisas aconteceram e fizeram esse amor se transformar. Olha, eu não digo exatamente em ódio, mas a palavra certa seria desprezo. As minhas lembranças vêm em minha mente quando eu tinha mais ou menos 6 anos de idade, ou seja, a partir dos 6 anos, quando eu comecei a entender. Me lembro que uma vez por ano, meu pai chamava minha mãe e dava um dinheiro para ela e mandava que ela fosse comprar roupas para mim, para minha irmã. Quer dizer, era um presente que ele dava para minha mãe, mas para que ela transformasse aquele dinheiro em coisas para nós, os filhos. Eu e a minha irmã ficávamos muito contentes. Porém, a minha alegria já acabava no caminho para a loja de roupas, pois sem que eu fizesse nada, minha mãe puxava a minha orelha com força e já gritava: "Olha aqui, moleque, olha aqui, seu moleque, eu não quero ouvir um A da sua boca quando a gente chegar na loja. Quero que você me deixe escolher as roupas sossegada. E se você não me obedecer, eu vou te dar uma surra na frente de todo mundo. Tô te avisando." Tudo bem de uma mãe dar dura em um filho, em uma filha, porém a bronca era só para mim. Pois com Gisele, minha mãe era outra pessoa. No caminho da loja, ela conversava com Gisele, falava que ia escolher um vestido bem bonito, uma blusa bem bonita, sabe? As duas sim, o caminho todo conversando de mãos dadas, e se eu tentasse dar a mão para minha mãe, ela já ia logo soltando e falava: "Larga da minha mão, moleque, larga da minha mão, você é muito grudento." Quando chegávamos na loja, a primeira coisa que a minha mãe fazia era me colocar sentado em um banco e mandava eu ficar ali quietinho, enquanto ela escolhia as roupas para minha irmã. E aquilo parecia não ter fim. Ela pegava um monte de roupas, mandava minha irmã experimentar, fazia marcação nas calças para fazer a barra, e só depois de um bom tempo ela resolvia escolher algumas coisinhas para mim. Só que quando era a minha vez, a minha mãe escolhia rapidamente umas peças a olho mesmo, essa aqui, nem perguntava se eu gostava ou não, e não dava nada para eu experimentar. Eu que levasse e que desse certo, porque se não desse certo, azar. Mandava fechar a conta, pagava e íamos embora. E quando chegávamos em casa, minha mãe já tratava logo de colocar as roupas para lavar, e nessa hora eu via que para minha irmã ela parecia ter comprado a loja inteira, todas as roupas muito bonitas. E quando ela pegava as minhas, olha, não era nem a metade do que ela havia comprado para minha irmã. Mesmo sendo criança, eu achava aquelas roupas muito feias, mas de raiva mesmo, de ódio. Isso era uma das coisas que minha mãe fazia comigo. E à medida em que fomos crescendo, eu também notava que sempre que eu e minha irmã fazíamos arte, os castigos eram diferentes. Em mim era sempre uma surra bem dada. No quintal de casa havia uma pequena árvore. E quando eu fazia bagunça, minha mãe arrancava um galho daquela árvore e me batia com aquele galho até fazer vergão.
ficavam aqueles vergões nas pernas, assim no bumbum, nas costas. Sem contar as inúmeras vezes que eu apanhava de cinta. Só que ela não me batia com a correia, ela me batia com a fivela. Sim, ela me batia com a fivela. E quando isso acontecia, ela não me mandava para a escola e dizia para a diretora que eu não estava indo devido a estar doente, que eu estava meio doente. Mas na verdade era para que ninguém visse as marcas da surra que eu havia levado. E mais, a minha mãe, para minha irmã, era água quentinha. Para mim, era debaixo do chuveiro gelado. Debaixo do chuveiro gelado. E se eu tinha acabado de apanhar, então aqueles vergões, aquelas marcas ardiam para valer quando a água caía. Mas com a minha irmã, o máximo era deixá-la no quarto sem assistir televisão. E depois, minha mãe, como que arrependida por ter dado um castigo para minha irmã, ela ia, abraçava, beijava a minha irmã, dizendo que você não pode fazer arte, filha, você não pode fazer arte, você é uma menina muito bonita, tem que ser boazinha, tá? Você perdoa a mãe por ter deixado você de castigo, tá? Na verdade, meu pai começou também a perceber essa diferença que a minha mãe fazia entre mim e a minha irmã. E a partir daí, os dois começaram a discutir, pois o meu pai saía em minha defesa. E agora eu não me sentia tão desamparado, porque o meu pai estava do meu lado, pelo menos aparentemente ele me defendia. Porém, logo meu pai adoeceu e em pouco tempo ele faleceu, vítima de um câncer de pulmão. E mais uma vez eu fiquei sozinho, me sentindo sozinho e abandonado. A morte do meu pai foi muito triste. E além do mais, agora eu havia perdido a única pessoa que se importava, pelo menos um pouco comigo, ali naquela casa. A partir de então, tudo foi piorando cada vez mais na minha vida. Minha mãe sempre muito agarrada à minha irmã, e eu cada vez mais desprezado. Se fosse para eu contar tudo o que eu passei nas mãos da minha mãe, talvez a minha história virasse um livro. Mas aqui, no canal YouTube, eu vou falar apenas algumas coisas que ela fez e que me causou tanta dor e sofrimento. E eu muitas vezes perguntava, por quê? Por que a minha mãe faz tanta diferença? Por quê? Em uma de nossas férias escolares, minha tia nos convidou para passarmos uns dias na praia. E eu então fiquei muito feliz, pois sempre gostei muito da minha tia e dos meus primos. Mas foi ali na praia que eu passei a maior vergonha da minha vida. Até hoje, quando eu lembro, eu me sinto envergonhado. Eu já estava nessas alturas com 10 anos. Eu estava brincando com os meus primos quando um carrinho desses que vende churros parou bem onde nós estávamos. Meus primos foram correndo pedir para minha tia comprar churro. Eles queriam comer churros e ainda colocam um recheio de leite, assim, doce de leite. Fica a maior delícia, fica gostoso demais. E ela, a minha tia, acabou comprando churros para todos nós. Eu comi churros pela primeira vez na vida e achei uma delícia, aquele churro, aquele recheio. A minha tia viu que eu havia gostado mesmo e perguntou se eu queria mais um, se eu queria outro. E eu disse, quero sim, tia, quero sim. Só que a minha mãe estava vendo e foi gritando, dizendo que não era para comer mais não, senão eu não almoçaria. Não vai comer mais nada, não, senão você não almoça. Mas vendo que eu estava com muita vontade de comer mais um churro, a minha tia comprou mais churros para todos nós, inclusive para mim. Enquanto eu comia, a minha mãe só me olhava com aquela cara de: depois você vai ver comigo, seu moleque. Sabe aquela cara de uma pessoa quando olha para outra e diz assim: depois você vai pagar, seu moleque. Mas eu acabei comendo aquele churro, que gostoso, que delícia. Era a primeira vez. Eu nem liguei para ela de tão gostoso que estava aquele churro recheado com doce de leite. Só que não demorou muito, eu comecei a sentir uma dor de barriga muito forte. Comecei a sentir uma dor de barriga mesmo. Acho que eu comi muito churro e eu não era acostumado. Foi assim, de repente.
E eu não quis falar nada para minha mãe, pois sabia que com certeza ela ia me dar uns tapas ali, né? E foi então que eu não consegui evitar, sem falar para minha tia porque eu tinha vergonha, sem falar para minha mãe que eu tinha medo, sentia medo. Então eu acabei me sujando ali mesmo na areia, ali mesmo na praia. Enquanto eu estava com aquela dor de barriga, eu brincava com os meus primos, aquela dor de barriga, aquela vontade, sabe, de ir no banheiro. E de repente, quando eu vi, eu me sujei. Minha tia viu e já veio com uma toalha para me enrolar e me levar para casa. Só que a minha mãe, quando viu o que havia acontecido, ela pulou na frente da minha tia e disse: não vai levar ele para casa coisa nenhuma. Eu não falei para você não comer mais. Eu não falei para você não comer essas porcaria. Agora você vai ver uma coisa. Agora você vai ver uma coisa por ter me desobedecido. E ali, na praia, na frente dos meus primos e na frente de todos que estavam ali, a minha mãe tirou a minha sunga suja e esfregou a minha sunga suja na minha cara. Ela esfregou aquele cocô tudo aqui na minha cara. É claro que os meus primos também eram crianças. Com essa atitude da minha mãe, por ter desobedecido a ela, ela tirou a minha sunga e esfregou no meu rosto aquela sunga suja. Eles começaram a rir da minha cara. Os meus primos, sabe, crianças, né, começaram a rir. Outras crianças que brincavam ali também caíram na gargalhada, vendo a minha mãe esfregando aquela sunga toda suja na minha cara. E eu todo sujo e agora pelado, eu saí correndo e chorando, sem saber para onde ir, morrendo de vergonha do que havia acontecido comigo, do que a minha mãe tinha feito comigo, esfregar aquela sunga toda suja de xixi, de cocô na minha cara. Minha tia veio atrás de mim, me levou para casa, me colocou para tomar banho e logo em seguida chamou a minha mãe. E a minha mãe veio assim com a vontade de me bater. Só que dessa vez ela não conseguiu, pois minha tia a enfrentou e as duas acabaram tendo uma briga muito feia por minha causa. E foi graças a isso que aconteceu na praia que a minha tia mudou. Sim, pois a minha tia e a minha mãe, depois de brigarem, conversaram muito. Depois de brigarem, mas quebrar o pau mesmo, conversaram. E minha mãe disse que não me aguentava. Disse que tinha bronca de mim desde o dia que eu nasci, pois eu a fiz sofrer muito no parto. E então minha tia pediu para minha mãe que me deixasse com ela. Então tá, não gosta dele, ele te fez sofrer no parto, isso e mais aqui. Então deixa ele comigo, eu vou criar essa criança, eu vou criar esse menino. Minha mãe concordou na hora com a minha tia. Pode ficar com isso aí, pode ficar. E assim, a partir daquele dia, onde eu passei a maior humilhação na minha vida, eu comecei a ser criado por minha tia, que cuidou de mim com amor, com dedicação, com carinho. Mas eu às vezes perguntava para mim mesmo, por que minha mãe sempre me tratou assim? Algum motivo, alguma razão? Só porque eu fiz ela sofrer no parto? Bom, apesar de tudo que a minha mãe fez passar, era minha mãe. Eu às vezes sentia falta dela. Porém, fui percebendo que ela realmente não gostava de mim, pois ela sequer ligava para minha tia perguntando sobre mim. Resumindo, eu fui descartado por minha mãe. Para ela, era como se eu não existisse, como se ela tivesse se livrado de um problema. Mas conforme eu fui crescendo, aquela falta que eu sentia da minha mãe foi acabando. E eu passei a ser muito feliz ao lado da minha tia e dos meus primos. Consegui me formar graças à minha tia. Comecei a trabalhar, conheci uma pessoa com quem vinha a namorar e a me casar. E deixei para trás todas as coisas ruins que passei nas mãos da minha mãe. Mas isso não impedia que eu volta e meia perguntasse a mim mesmo: por que a minha mãe tratava daquele jeito? Por que a minha mãe me descartou, nunca sentiu falta, sempre me ignorou, sempre me maltratou? Por quê? Só sei que um dia, depois de tantos anos, fui procurado pela minha irmã, que veio me pedir que eu fosse visitar a minha mãe
que estava muito mal no hospital, inclusive já desenganada pelos médicos, pois a minha mãe queria o meu perdão. Agora, já desenganada pelos médicos, bem próximo da morte, ela queria porque queria o meu perdão. Mas mais que isso, disse a minha irmã, ela queria fazer uma revelação. Nessa hora, eu olhei bem para minha irmã e disse que se dependesse do meu perdão para ela morrer em paz, então ela não morreria em paz, porque o meu perdão eu não daria, porque por tudo que passei, por tudo que ela fez de ruim para mim, ela não merecia o meu perdão e eu não daria mesmo o meu perdão. Porém, algo me chamou a atenção. Que revelação seria essa? Qual seria a revelação? Se dependesse do meu perdão, ela poderia morrer e ir para onde quisesse, para o inferno se fosse o caso. Mas e a revelação? Que revelação seria essa? Qual seria a revelação? Seria só para você, somente para você que ela faria essa revelação. Então eu pedi para minha irmã um tempo, quer dizer, eu vou pensar por algumas horas e deixa aqui o endereço, eu vou ver o que eu faço. E aquilo ficou martelando a minha cabeça. Que revelação ela queria fazer para mim na hora da morte? Ela que está desenganada, ela que está nas últimas, quer pedir o seu perdão, quer que eu a perdoe para ela morrer em paz. Mas antes, ela também tem uma revelação. E algumas horas se passaram, aquilo remoendo dentro de mim. Não pelo perdão, porque o perdão eu não daria mesmo. Dependesse do meu perdão, que ela morresse sem paz, porque do meu perdão ela não teria mais. E a revelação? E foi então quando eu decidi ir até ela, principalmente para saber o que ela iria revelar. Passaram-se algumas horas e eu fui então visitar a minha mãe. E quando eu cheguei, minha mãe tinha acabado de morrer. Se eu tivesse chegado, disse a minha irmã, meia hora antes, 15 minutos antes, você a pegaria com vida. Você a pegaria com vida. Ela estava precisando pedir o seu perdão. Agora ela acabou de morrer. Eu a olhei sobre a cama. E a pergunta que nunca quis se calar: por que ela me tratou tão mal durante todo o tempo que vivi com ela? Porque ela era a minha mãe. Só com a minha tia eu fui conhecer um tratamento realmente de filho, mas não com ela, minha mãe. O porquê? E o que ela queria me revelar? Até hoje isso martela na minha cabeça. Qual seria a revelação que ela deixou para o momento final, quando então se aproximava da morte? Qual seria a revelação? Até hoje, agora sim, eu me arrependo de não tê-la visto antes de morrer. Não pelo perdão, mas pela revelação. O que é que ela queria me dizer antes de morrer? O que ela queria me revelar? Eu penso tantas coisas, mas agora esse segredo ela levou para o túmulo. Essa é a minha história. História que a vida escreveu. E um segredo da minha mãe que a morte levou. Que saudade de você! Qual o segredo
que ela levou para o túmulo. História do canal YouTube Eli Correia Oficial.